Olá! Hoje eu quero falar com você. Meu nome é Patrícia Monteiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei aí em que momento você vai assistir essa live. Lembrando que depois essa live vai para o YouTube. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você vive realmente com consciência das suas escolhas? Existe uma frase que eu gosto muito, né? Que é essa frase eu aprendi com a minha mentora. A frase é a seguinte: todos morrem, mas nem todos vivem, né? O que essa frase quer dizer? E aí eu quero te levar a uma reflexão. Você tem consciência aí do que você tem plantado? Você tem consciência das suas escolhas? Porque as sementes que a gente vai lançando aí na nossa vida são escolhas que nós fazemos. As nossas escolhas, elas vão determinar o nosso destino. Elas vão determinar o nosso futuro. E quem sabe o que está plantando não teme o futuro, não tem ansiedade pelo futuro, porque sabe exatamente o que vai colher. E aí é sobre isso que eu quero falar hoje com você. O tema da nossa live é Viva Consciente, escolha bem o que você planta. Eu quero antes te pedir que você compartilhe essa live com uma mulher, seja generosa, né? E compartilhe aí essa live com uma mulher, porque vai fazer sentido aí também para a vida dela. Né? A generosidade muitas das vezes está em a gente compartilhar aquilo que a gente tem de bom, né? E quero te pedir também que curta essa live, porque aí você abençoa o meu trabalho. Então, o que você hoje tem plantado para a sua vida? Você tem consciência disso? Você tem consciência, né, do que você quer colher? Porque a nossa semente é escolhida a partir, né, daquilo que a gente quer colher na nossa vida. Então, se eu quero colher lá na frente feijão, hoje eu tenho que estar plantando feijão. Você consegue compreender isso? Né? As nossas escolhas são as nossas sementes. Aquela escolha que você faz diante da circunstância que você está vivendo vai determinar o seu futuro, vai determinar o que você vai colher. E aí, muita gente ouve falar sobre posicionamento, né? Como você tem se posicionado, né? Qual é o seu posicionamento diante daquilo que você vive? E o que é esse tal posicionamento? É a sua escolha, é aquilo que você escolhe fazer, é aquilo que você decide fazer diante daquilo que você está vivendo. Isso é o que determina aquilo que você vai colher. Isso é o que determina aquilo que nós vamos colher, né? As nossas escolhas. Eu quero te fazer algumas perguntas, né? Essas perguntas vão te dar aí um norte, né, dessa reflexão. Você sabe exatamente para onde você está indo? Você sabe exatamente o que você quer da sua vida? Você sabe exatamente, né, o que você tem buscado? E o mais importante, para que você quer isso? Porque muitas das vezes, quando a gente responde a pergunta do para que eu quero tal coisa, a gente vai perceber que esse esforço que a gente está empenhando em buscar aquilo é muitas das vezes para aprovação, é muitas das vezes para validação. A gente busca muitas coisas porque espera que o outro nos olhe, né, nos admire por aquilo que a gente conquistou. Então, muitas das vezes a gente está nessa corrida insana, né, em busca de algo aí na nossa vida e sem se perguntar muito, né, para que eu estou buscando? Porque quando você se questiona, quando você se pergunta, você descobre, né, que muitas das vezes essa sua busca é para que o outro admire você, é para que o outro olhe você com outros olhos, né, de outra forma, daquela forma que você gostaria. E aí a gente vai ver lá em Eclesiastes que isso é vaidade, né? Isso é vaidade, é correr atrás do vento. Então, o que deve nortear as nossas escolhas, o que deve nortear as nossas sementes? O nosso propósito. É muito importante a gente ter na nossa mente, a gente ter consciência daquilo que a gente está fazendo hoje, porque aquilo que a gente está fazendo hoje é aquilo que a gente vai colher amanhã. Ter essa consciência é, na verdade, tirar a gente, né, da vida aleatória. Né? Eu não sei se você já se sentiu assim, né, como se tivesse aleatória na própria vida, fazendo as coisas tudo muito no automático. Você vai num lugar, vai no outro, né, assim, muito no automático. De repente surge uma situação e aí você vai respondendo aquela situação conforme ela vai surgindo, sem muito planejamento, sem muita clareza
né, do que você tem que fazer, para onde você tem que ir. Isso tudo, gente, é falta de senso de propósito. É não saber o que veio fazer aqui nessa terra, né? Você já se perguntou? Eu me perguntava muito isso, né? Até porque eu sou professora. Então, normalmente eu inicio o ano com 150 alunos, mais ou menos. São 3 turmas, mais ou menos, cada uma com 50, vai variando aí. Às vezes, 120 alunos, cada turma com 40. Né? Mas, enfim, normalmente é mais de 100 alunos. Eu começo, ou seja, eu já inicio o meu ano, né, com 100 vidas aí para eu transformar. Porque eu, enquanto professora, eu tenho essa consciência de que eu transformo vidas, né? E aí, às vezes eu olho minha classe, eu olho a turma e fico pensando, por que que acontece, né, de uns, ali eu tô ensinando para, vou pegar uma classe só, 40 pessoas, o que que faz com que alguns poucos tenham sucesso e outros não? Né? Estão aprendendo a mesma coisa, estão tendo o mesmo conteúdo, mas o que faz com que alguns, né, consiga aí ter sucesso na sua vida, e eu estou falando de sucesso profissional nesse caso, né, e outros não, né? O que faz com que alguns aí deslanche, né, prossiga, avance e outros fiquem parados, estagnados. O que que acontece com essas pessoas? Gente, essa resposta, por incrível que pareça, né, eu fico assim alegre, exultante toda vez que eu chego a essa conclusão. Essa resposta tem na Bíblia, né? Tem na Bíblia. E Jesus ensinou isso na parábola do semeador, né? O que faz com que sementes brote, né, em alguns terrenos, mas em outros terrenos não brote essa semente, a mesma semente, né? Essa palavra, essa parábola, né, está em Mateus 13. E aí eu quero ler com você alguns versículos. O versículo 3, a partir do versículo 3, que diz assim: Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, um semeador saiu a semear. Versículo 4, enquanto lançava as sementes, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então você veja bem, mesmo no terreno bom, teve semente que deu 100 por um, teve semente que deu 60 por um e teve semente que deu 30 por um. Ou seja, mesmo em terreno bom, a mesma semente, ela pode dar quantidade de frutos diferentes. E o que determina a quantidade de fruto dessa semente? O solo. O solo é que vai determinar, né, se essa semente ela vai ser uma boa semente, e se ela vai ser, a semente é boa, se ela vai dar bom fruto ou se ela não vai dar fruto nenhum. É o solo. Gente, se você pegar o texto para ler, está em Mateus 13, se você pegar o texto para ler, você vai ver quais são as condições para que esse terreno seja um bom terreno. Olha isso. Gente, eu amo demais. Olha isso. Isso já está no 13, tá? No versículo 13. Por essa razão falo em parábolas. Jesus estava explicando por que ele fala em parábolas, né? No 12 e no 11. Mas não vou ler com você, não. Mas o 13 está assim. Porque vendo, eles não veem. E ouvindo, não ouve nem entende. Isso é quem, gente? As pessoas que não têm bom terreno, né? Para nascer boas sementes. Tendo ouvido, olham, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. E ouvindo, não entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Por quê? Olha só o porquê. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os olhos. Se assim fosse, poderiam ver com os olhos,
ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e isso os curariam. Gente, cara, é rico demais, é rico demais. A cura, ela é uma escolha. A cura, ela é uma escolha. Você e eu escolhemos ser curados ou não. Aí está o livre-arbítrio. O livre-arbítrio está na nossa condição de escolhermos as nossas sementes. Mas mesmo escolhendo as nossas sementes, devemos ter o terreno preparado. Devemos ter o terreno preparado para receber essas sementes. A gente escolhe as nossas sementes todo dia, a partir, né, das nossas decisões, das nossas escolhas. Gente, você e eu, a gente não percebe isso. E isso é viver aleatório. Quando a gente começa a ter essa consciência das nossas escolhas, é nesse momento que a gente deixa de viver de forma aleatória. Quando você liga a televisão, você escolhe o que você está assistindo. Quando você abre o celular, você escolhe o que você vai consumir. Quando você pega um livro, você escolhe o que você vai ler. Você escolhe. Quando você está numa roda de conversa, você escolhe se vai permanecer ali ou se vai sair. Você escolhe continuar sentado ou levantar. Você escolhe o tempo inteiro, você está escolhendo. Então, só que a gente não tem essa consciência. A gente, muitas das vezes, está vivendo de forma aleatória. Muitas das vezes, a gente está se deixando levar. A gente não tem, a gente não se lança, a gente não toma posse do poder que a gente tem de escolher. Muitas das vezes, a gente está se deixando levar. Está se deixando levar... o que parece, o que a gente ouve muito assim, não tem nada a ver. E a gente liga a televisão, assiste, né, aquele programa que você está vendo, que não está te acrescentando em nada, e você diz, não tem nada a ver, estou só aqui passando o meu tempo. Você está ali se enganando, porque o seu cérebro está absorvendo aquele conteúdo. E mesmo que você ache que aquilo ali não vai te fazer, não vai fazer efeito em você, na hora que você precisar de tomar uma decisão, o seu cérebro ele vai procurar nas suas gavetas aí, né, da mente, ele vai procurar aí nele informações que ele absorveu. E se ele não absorveu informações saudáveis, informações necessárias para você tomar aquela decisão, você vai tomar a decisão baseada naquilo que você sabe, naquela informação que você adquiriu. Muitas das vezes baseado num comportamento ou baseado, né, num padrão aí familiar errado, baseado num padrão familiar nocivo, baseado numa ferida emocional, baseado num trauma. Então a cura, ela é uma escolha. Você escolhe o tempo inteiro. Eu amo um versículo também que diz, eu vou ler aqui com você, isso está em Romanos, né? Em Romanos 12, 2. Eu amo esse versículo. Esse versículo, ele mudou a minha vida. Ele diz assim, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que você vai se transformar? Eu amo porque tem resposta, né? Para quê? Para que eu vou fazer esse gasto, né, de me transformar? Para que eu vou transformar a minha mente? Para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tem como experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sem você renovar o seu pensamento, sem você transformar a sua mente pela renovação do seu pensamento. Se você não fizer isso, se você não transforma a sua mente pela renovação do seu pensamento, você continua plantando as mesmas sementes. Você continua plantando as mesmas sementes. E aí, o versículo vai dizer aqui, né? A parábola vai dizer aqui, né? Que no versículo 8 vai dizer assim, outra ainda caiu em boa terra. O que é essa boa terra? O que seria uma boa terra? Vamos pensar juntas aqui. O que seria uma boa terra para uma semente? A gente está falando agora de jardinagem, né? O que seria de lavoura? O que seria uma boa terra para
cair uma semente e essa semente brotar a 100 por 1. O que seria uma boa terra? Uma terra com nutriente, uma terra que foi ali arada, né? Uma terra que foi tratada, uma terra que retirou, né, o que era impuro, o que era tóxico para aquela planta, uma terra em que foi bem cuidada para receber aquela semente. E se a gente entender que esse solo é a nossa mente, que esse solo é o nosso pensamento, como diz aqui, transforme a vossa mente pela renovação do vosso pensamento. Se a gente entender que é a nossa mente, a gente vai começar a cuidar melhor desse solo. A gente vai começar a escolher melhor o que vai nutrir a nossa mente, o que vai nutrir o nosso solo. Muitas das vezes, o nosso emocional, as pessoas elas não entendem isso. As pessoas elas olham, né, e veem só a parte física. Então ela acha que a gente é só, né, o exterior. E aí cuidam bem da sua aparência, o que é bom, o que é legal, né? Porque cuidar da sua aparência também vai mover com o interno, mas aí é outra live, né, outra história. Mas cuida só da sua aparência e esquece de cuidar da sua mente e das suas emoções, porque nós não somos só corpo físico. Nós somos um espírito e habitamos dentro desse corpo. Nós somos um espírito, temos as nossas emoções e habitamos dentro desse corpo. Então a gente precisa cuidar disso tudo, não só da parte, né, que aparece, mas também do nosso espírito e da nossa alma, da sede das nossas emoções. Porque quando a semente for plantada, ela não vai sair só da minha mão. Ela não vai sair só da minha mão. E agora eu tô falando não só da semente, né, que a gente joga na terra, mas do nosso fazer. Se sou eu quem faço, se sou eu quem decido o meu corpo físico ele respondeu à minha mente, ele respondeu às minhas emoções. Olha como é importante a gente cuidar não só do nosso corpo físico, mas também da nossa mente, das nossas emoções, porque é a partir daí que a gente toma as decisões do plantio. E a Bíblia vai dizer também em Gálatas que de Deus não se pode escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Então, aquilo que a gente planta hoje, a gente com certeza vai colher amanhã. Com certeza. Muitas das vezes eu vejo as pessoas falando que Deus castigou, né, que está passando provação, quando na verdade está só colhendo, gente, aquilo que plantou. Está só colhendo aquilo que plantou. E esse é às vezes, o meu desespero de levar a essas mulheres essa consciência do plantio, essa consciência de ter um solo fértil para quando vier a boa semente, o solo dela ser capaz de brotar a 100 por 1, porque eu vou te dizer, ainda pode ser que a semente caia e colha 30 por 1. O que vai determinar a quantidade de colheita? O teu solo, porque é isso que está falando aqui, né? Outra ainda, no versículo 8, outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita. Então, o que vai determinar a sua colheita é a escolha da sua semente e o seu solo. O seu solo. E aí, volto lá no que eu comecei a falar com você, o que faz a mesma classe que eu tenho de 40 alunos. Muitas das vezes eu lanço a mesma semente, eles absorvem a mesma semente, mas não dá 100 por 1, não dá 60 por 1, não dá 30 por 1. Muitas das vezes nem dá colheita nenhuma. O solo deles. Às vezes, gente, eu chego na sala de aula e primeiro eu tenho que preparar o terreno, porque senão não vai receber as minhas sementes. Não vão receber, eles não vão receber. Então, primeiro eu trato aquele terreno, elevo a consciência deles para que eles consigam absorver aquilo que eu estou falando. Absorver aquelas sementes. A gente precisa entender que muitas das vezes a gente não está preparado para aquilo que vem até nós. Nós não estamos preparadas, por quê? Porque o nosso terreno ele não está fértil, né, suficiente para que aquela semente brote a 100 por 1.
E o que eu mais busco na minha vida e o que eu quero encorajar você hoje é buscar que o seu terreno, o seu solo, brote boas sementes a 100 por 1. Não a 30 por 1, não a 60 por 1, mas a 100 por 1. Lembre-se do que eu falei no início, isso é uma escolha. A gente escolhe ser curada todos os dias. Para quê? Para que o nosso terreno seja limpo, para que o nosso terreno tenha bons nutrientes para receber as boas sementes. A partir do momento que você tem a sua mente, né? A sua mente renovada, o seu pensamento renovado, a sua mente transformada, toda semente que bater na sua, toda boa semente, você vai ter capacidade primeiro de escolha, né, de boas sementes. E toda semente boa que vier à sua mente, ela vai ter capacidade de brotar a 100 por 1. E eu gosto muito porque esse versículo ele começa dizendo assim pra gente: não se amolde aos padrões desse mundo. Você acredita que um dia eu ensino língua portuguesa, mas às vezes, né, com essa elevação de consciência, eu cito um versículo, gente, não tem jeito, né? Não sei nem o que vai dar comigo na escola. Às vezes eu falo isso, não sei o que vai dar, mas eu acabo citando um versículo lá. E esse versículo ele começa falando isso: não se amoldem aos padrões desse mundo. E aí, como eles, né, são jovens, aí eu levei para eles um exemplo que eu quero trazer para vocês, porque eu achei que esse exemplo foi bom. Se eles que são jovens aprenderam, vocês que são mais adultos, né, vão conseguir compreender bem o que é não se amoldar. Pensa numa massa de bolo, a massa crua de bolo. Todas as mulheres já viram e já bateram um bolo, né? Mesmo que não tenha dado certo, um dia já bateu um bolo. E aí essa massa ela não é sem forma, né? Ela não é líquida, ela é cremosa, vamos dizer assim, né? Mas ela não tem forma nenhuma. E o que dá a forma a essa massa? O que dá a forma? A forma que a gente escolhe. Se a gente escolher uma forma redonda, vai sair um bolo redondo. Se escolher uma forma de coração, né, vai sair um bolo em formato de coração. Se a gente escolher uma forma quadrada, vai sair em formato de bolo quadrado. Ou seja, essa forma é a gente que dá. É a gente que formata essa massa. Não é a gente que formata essa massa? Então a gente pode, como um bolo, se encaixar na forma do mundo. E aí a gente ter o formato, e olha que quem é mulher que está assistindo isso vai compreender. E a gente ter o formato que o mundo quer que a gente tenha. Cara, quando eu disse isso para os meus alunos, eles falaram, caramba, foi muito legal esse dia. Então, você tem o formato do lugar onde você se encaixa, do lugar onde você, né, se coloca. Olha como é importante escolher o seu ambiente, olha isso. Isso também é assunto de outra live. Mas a forma é a gente que dá, né, pro bolo, para que ele tenha o formato que a gente quer. A mesma coisa acontece com a gente é como se fosse essa massa de bolo. Então, se a gente se deixar levar, a gente vai entrar na forma do mundo e vai sair no formato dele, do mundo, no formato que o mundo quer. E o mundo já tem ditado aí qual é o nosso papel como mulher, o mundo já tem ditado qual é o nosso papel como mãe, o mundo já tem ditado o formato da nossa família, o mundo já tem ditado pra gente o que a gente faz com a nossa feminilidade, o mundo já tem ditado pra gente qual é o nosso papel de esposa, o mundo já tem ditado pra gente qual é o nosso papel de mulher. Mulher tem que ser empoderada, mulher tem que mandar, mulher tem que fazer isso, mulher tem que fazer aquilo. Então, você escolhe em qual forma você quer se encaixar. Lembrando que quando você escolhe essa forma, você vai sair no formato que você escolheu. Então, quando a Bíblia diz, não se amoldem ao formato desse mundo, mas renove a sua mente, mas transforme a sua mente pela renovação do seu pensamento. Como é que você vai renovar o seu pensamento? Pelas verdades de Deus, pela verdade da palavra de Deus. E eu amei porque meus alunos me perguntaram isso. Professora, então qual é a sua forma? Eu amei, porque aí eu comecei, né? Falei assim, a minha forma, a minha lente,
A lente com que eu olho tudo é a lente da palavra de Deus. A lente com que eu olho a minha vida, a lente com que eu olho as minhas ações, a forma em que eu me encaixo é a palavra de Deus. Vocês precisam ter uma verdade. E aí eu tô falando para vocês também. Você precisa ter uma verdade para você se encaixar nessa forma. Qual é a verdade que você escolhe? Aí, vamos voltar para o início da live? Se você não tem consciência do que você está escolhendo, se você está escolhendo aleatoriamente conforme aquilo que vem, sem saber ao certo, em que base, em que fundamento você tem a escolha que tem, você está vivendo aleatoriamente. Todos morrem, mas nem todos vivem. Todos morrem, mas nem todos vivem. Porque muita gente faz as suas escolhas de forma aleatória. Muita gente vai jogando suas sementes de forma aleatória, baseada num trauma, baseada numa dor, baseada numa ferida emocional, baseada na raiva, baseada na euforia. Então, escolha bem as suas sementes, mas também prepare bem o seu terreno. Prepare bem o seu terreno. Eu amo que a Bíblia tem uma história, e eu conto muito essa história para as pessoas que eu conheço. Principalmente uma delas é meu marido, eu conto muito essa história para ele. Eu falo assim, a Bíblia vai dizer a história de uma mulher chamada H, e aí eu já vou ir fechando a minha live. Uma mulher chamada H, ela foi concubina de Abraão, né? Ela era serva de Sara, Sara entregou a serva para o marido para poder ter um filho, enfim, não vou contar a história toda. Se você não conhece essa história está em Gênesis. E aí, Sara consegue engravidar, Agar já tinha engravidado, o filho dela com Abraão tinha 6 anos, e a serva começa a se desfazer, né, do filho da patroa. E aí a patroa fala assim para o marido, para Abraão, a Sara fala para o Abraão, despede essa serva. E aí Abraão manda ela embora. Realmente Deus dá o direcionamento, Abraão manda ela embora e ela fica desesperada. Por quê? Começa o deserto da vida dela. Ela sai da casa, né, da Sara, do Abraão, e vai para o deserto. Esse período do deserto, gente, e eu quero deixar isso aqui com vocês, né, essa chave aqui com vocês, de repente vai aí nortear o dia de vocês. O período do deserto, ele é um período em que para começar o solo tá seco, não tá? Né? Para começar, é um solo infértil, é um solo seco. O solo do deserto é só areia. Então, o que acontece com a gente? As nossas emoções ficam em frangalhos, né? A gente fica com o emocional muito abalado e não é à toa. Nós somos seres humanos, não é à toa. Estamos sujeitos, né, a esse mundo, estamos sujeitos, né, aos nossos sentimentos. Ninguém está imune, o que eu quero dizer é que ninguém está imune a isso. Mesmo aquele crente mais espiritual não está imune a isso, né? As suas emoções, não está imune. E ninguém está livre do deserto, nem o próprio Jesus deixou de passar pelo deserto. E aí quando ela se vê no deserto com um filho de 6 anos, né, sem comida, sem água, né, o que ela faz? Olha o tamanho de desespero dessa mulher. Ela deixa o filho dela, a distância dela de um tiro, né, de um tiro de flecha, né, que a Bíblia diz. Ela deixa o filho dela distante dela para ela não ver. Olha isso, gente, para ela não ver o menino morrer de fome. Para ela não ver o menino morrer de fome. Então ela deixa o menino longe dela, o menino começa a chorar. O menino chora muito, porque está com fome, longe da mãe, com medo, provavelmente. Uma criança de 6 anos não tem recurso, né, emocional para lidar com aquela situação. Então, se Agar estava desesperada, tu imagina como não estava Ismael, não é isso? Então, o tamanho de o desespero dessa mãe é tão grande, é tamanho, que ela abandona o filho dela, né, para ela não ver o filho dela morrer. E aí o que acontece? Ismael chora muito e ele clama ao Senhor. E aí eu acho engraçado o fato de Ismael clamar ao Senhor. Ele é filho de uma egípcia, mas por que ele clama? Isso aí também é outra história, né? Outra live. Porque provavelmente ele viu o pai dele fazer isso há muito tempo. E filhos fazem aquilo que viu o pai fazer, né? Isso aí é história também de outra live. Mas Ismael clama. E a Bíblia vai dizer que Deus ouviu o clamor do menino. Agar também estava chorando. Só que Agar chorava com lamento.
Agar ficava se lamentando, reclamando, ela ficava se maldizendo, né? O menino não, Ismael não. Ismael estava clamando ao Senhor. O choro dele era um choro de desespero, mas era um choro de clamor. E a Bíblia vai dizer que Deus ouviu o menino. Eu acredito também que Deus ouviu o menino porque ele era filho de Abraão, né? Era filho também da... e Abraão tinha muitas promessas, então ele também, por extensão, ele também herdou isso, né? E Deus ouviu o clamor dele. E aí, sabe o que Deus faz? Abre os olhos de Agar. E Agar vê um poço do lado dela. A solução estava do lado dela o tempo inteiro. E o desespero não deixou ver a solução. O emocional de Agar cegou ela a tal ponto que ela não percebeu a solução ao lado dela, do lado dela. O que eu quero dizer para você, se não ficou claro? Se o seu emocional estiver muito abalado, se você é uma mulher que está muito ferida, se você é uma mulher traumatizada, dificilmente você consegue vislumbrar soluções à sua frente. Dificilmente. O nosso emocional, ele é capaz de nos cegar. Ele é capaz de nos impedir de ver até as bênçãos que Deus está enviando para nós. É importante que nós escolhamos todo dia ser curadas. É importante isso, porque a cura, essas feridas emocionais mais profundas foram feitas na infância, com certeza. Mas o Dr. Augusto Cury, eu amo também, né, o trabalho dele, ele diz que a gente pode ser ferida a qualquer momento, mesmo adulta. E carregar essa ferida, carregar essa mágoa, carregar esse trauma, carregar esse ressentimento, e isso ir modificando a nossa vida, né, pro lado errado a partir daqui. Porque se a gente for deixar se levar pelas feridas emocionais, nunca vamos viver o propósito de Deus. Porque vai ser as feridas que vão estar guiando as nossas decisões e não o nosso propósito. E não, a gente não vai ter senso de propósito, vai ser guiada pelas feridas, vai ser guiada pelo trauma, vai ser guiada pelo medo, pela insegurança, pela dúvida, pela raiva, pelo descontrole, vai ser guiada pelo prazer imediato, vai ser guiada pela euforia, né? E nunca pelo propósito. Então, quando a Gala deixou o emocional dela, né, tomar conta de tal forma que ela não enxergou a solução que estava do lado dela. Você entende agora por que Romanos 12:2 vai dizer para a gente não se amoldar ao padrão desse mundo? Porque esse mundo traz para nós traumas, traz para nós dores, traz para nós feridas emocionais. Então, se a gente se deixa amoldar, não só pelas verdades desse mundo, mas pelos estímulos, né, negativos que muitas das vezes esse mundo nos traz, a gente também pode deixar de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, que hoje você entenda que existem duas coisas essenciais para que você tenha boa colheita na sua vida. Uma delas é escolher bem suas sementes. E com o emocional, né, destruído, ninguém consegue escolher boas sementes. Com o emocional desequilibrado, ferido, ninguém consegue escolher boas sementes. Então, a primeira coisa é escolher bem suas sementes. A segunda, as suas sementes precisam cair em solo fértil. Onde é o solo fértil da nossa vida, né? Onde é o solo fértil? A nossa mente. A nossa mente, ela precisa estar, né, transformada. A nossa mente, ela precisa ser renovada para não se amoldar aos padrões desse mundo. Só assim a gente conseguirá, né, ter boa colheita. Hoje era a mensagem que eu tinha para você, essa mensagem vinda aí do nosso Pai. Peço a você que compartilhe essa live, né? Mande para mais mulheres, que pode aí nortear a vida delas também. Pode aí, de repente, dar a elas, né, abrir os olhos dela para esse momento aí de deserto, que a gente
Com certeza muita gente tem passado, até pelas coisas que tenho visto aí acontecer no mundo, eu sei que tem muita gente passando pelo deserto. Então envia essa live, que Deus abençoe você e que essas sementes que eu lancei hoje encontre solo fértil aí dentro de você. Um beijo grande e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.